Pois bem, pessoal, vamos lá então para a aula da criação de uma campanha na prática, tá? Nesse caso, a gente vai criar uma campanha de engajamento. Nas outras aulas, a gente criará campanhas com outros objetivos, beleza? Então, nesse caso, vamos lá selecionar. Primeira coisa, né? Tem que clicar aqui em criar campanha. Você vai estar aqui no ambiente do gerenciador de anúncios, com a tua conta selecionada. Forma de pagamento, nessa altura, também já tem que estar selecionada, né? Já cadastrada lá. Colocou aqui, engajamento, continuar. E vamos lá, passo a passo, beleza? Primeira coisa, ele vai recomendar que você coloque essa campanha Advantage, né? A campanha com as configurações recomendadas. São as configurações recomendadas pelo Facebook, mas não por mim, tudo bem? Em alguns casos pode funcionar, mas normalmente a campanha de engajamento normal, ela funciona melhor, tudo bem? Então, isso fica a critério de vocês, mas eu recomendo começar com a campanha de engajamento manual. Teremos aulas falando de engajamento da Advantage aqui também. Beleza? Então selecionou aqui manual, continuar, ele vai iniciar aqui o processo da campanha. Beleza? A criação da campanha se divide em 3 etapas. Como que funciona essas 3 etapas? É a campanha, o conjunto de anúncios e os anúncios, tá vendo? Essas 3 etapas aqui que estão bem divididas. Na campanha a gente vai selecionar algumas opções, no conjunto também mais algumas opções relacionadas a posicionamento públicos e no anúncio aquela parte mais criativa e visual do que vai aparecer para a pessoa quando ela vê o anúncio. Pois bem, vamos iniciar aqui com o nome da campanha. Eu vou deixar aqui uma cola. Essa campanha aqui ela será mais específica, por exemplo, para Botox. Então eu gosto de começar falando o objetivo da campanha, que é engajamento, se ela é ABO ou CBO, e o nome do procedimento que será anunciado e a data que ela iniciará. Tudo bem? Gente, o que é ABO e CBO? Vocês devem estar se perguntando, né? ABO e CBO é se o orçamento ele é a nível de campanha ou a nível de conjunto de anúncio. Quando o orçamento é nível de campanha, eu coloco um orçamento que eu quero que essa campanha gaste diariamente, independente de quantos anúncios terão ali dentro. Então, por exemplo, pode ter 10 anúncios e eu coloquei R$ 100 nessa campanha. Ele vai dividir R$ 10 para cada conjunto de anúncio, né, para cada anúncio? Não necessariamente. Ele vai usar a inteligência do Facebook para dividir. Então, se a gente está fazendo um teste AB de um criativo com o outro, de um público com o outro, é legal a gente deixar sempre a nível de conjunto de anúncios, tá? Que seria o ABO. A nível de conjunto de anúncios e não de campanha. Beleza? Então, vocês podem criar também a nível de o orçamento a nível de campanha, quando tem poucos conjuntos, poucos anúncios, e vocês querem que ele utilize a inteligência dele para escalar alguma campanha, gerar um resultado melhor ali de 2 anúncios parecidos, por exemplo, obviamente que não estejam se sobrepondo. Enfim, então em alguns casos específicos você pode utilizar, mas no geral, para fazer o feijão com arroz, você que propriamente está começando, orçamento a nível de conjunto de anúncios, que seria o ABO. Vamos lá para a parte do conjunto. Eu cliquei em avançar, ele já puxa aqui para o conjunto de anúncios. Quer ver? Ó, já puxou aqui. Então a gente está a nível de conjunto. No nível de conjunto, pessoal, eu gosto de colocar o criativo e o nome do público. A gente já vai fazer isso aí. Então vamos dizer que o nome do. Vou criar aqui de forma bem rápida. Digamos que a gente está falando da imagem 1, por exemplo, poderia ser a imagem 49 ou o vídeo 3, mas nesse caso aqui, digamos que eu estou trabalhando com a imagem 1, eu acabei de começar aqui a primeira cliente, eu vou colocar a imagem 1 e coloco aqui o nome do público, que será, sei lá, você está em Curitiba, assim como eu, então Curitiba, 5 km ao redor, esse público que você já vai ter criado, né? Então você já vai saber exatamente o que colocar aqui. Eu vou colocar aqui o nome do público, a idade dele, gênero, né? Não vou ficar entrando muito aqui para não ficar muito repetitivo, muito demorado. Aqui nessa parte, gente, ó, se não tiver selecionado a conversão de app de mensagens, você vem aqui e seleciona. Tudo bem, nesse caso, como é uma campanha com o objetivo de a gente gerar leads, gerar demanda, será apps de mensagem, mas poderia ser qualquer uma dessas outras, né? Então, app de mensagem, nesse caso aqui ele já puxou o direct do Instagram, mas a gente vai colocar o WhatsApp, né? Ao menos que você talvez seja uma profissional que faça mais sentido para você levar os leads para o teu direct, para você falar com ele por lá e não para um WhatsApp comercial, legal, você pode selecionar aqui só o direct, assim como estava selecionado, e beleza. Se não, um WhatsApp comercial normalmente é até melhor, né? Mais
é mais comum de ser utilizado para atendimento um WhatsApp Business. Relembrando, precisa ser um WhatsApp comercial, WhatsApp Business, não pode ser um WhatsApp normal. Descendo aqui, ele já deu o primeiro erro, tá? Esses erros aqui são extremamente comuns de acontecerem. Confirmando suas alterações, seu orçamento precisa ter no mínimo, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, nesse caso aqui, precisa ter no mínimo $1, beleza, pessoal? Cara, o gerenciador de anúncios está travando de um jeito que, que não tá nada legal. Mas vai dar para explicar para vocês. Ó, meta de desempenho um pouquinho mais abaixo, antes da gente chegar aqui no motivo desse erro. Meta de desempenho. Pô, a meta de desempenho normalmente é conversas, né? Se você está fazendo uma campanha com objetivo de geração de demanda, é maximizar o número de conversas. Se tiver maximizar o número de cliques no link, volta, porque você não quer cliques no link necessariamente, você quer conversas. Então, independente do quanto de cliques que tiver, você quer conversas, então esse sempre será a sua meta. Beleza? Então, a meta já está selecionada, maximizar o número de conversas. Vamos então para o orçamento. Tá vendo aqui? Que estava até dando um erro lá, falando que o mínimo tem que ser tal coisa, ele já puxou um 85 aqui do nada. Mas, se você colocar, por exemplo, R$ 3 por dia, ele vai dar um erro, porque tem que ser no mínimo $1. Hoje o dólar está 5,61, então tem que ser no mínimo 5,61. Pô, você já vai ter definido isso aí, provavelmente, então dá para a gente colocar aqui R$ 10 por dia, por exemplo, nesse caso aqui, que ele já vai sumir este erro. Beleza? Maravilha. Agora, a data de início, tá? Ele está puxando exatamente a data de agora, mas você vai colocar sempre a data de início. Gente, particularmente, eu não recomendo que vocês coloquem para a campanha começar a rodar se você estiver subindo essa campanha após o meio-dia, por exemplo. Eu gosto sempre de colocá-la para rodar meia-noite, entendeu? Meia-noite ou meia-noite e um, né? Quando o dia inicia. Então, nesse caso aqui, para o próximo dia, às meia-noite, para ela criar uma otimização do dia inteiro da campanha. Porque se você colocar, por exemplo, para rodar agora, 10 horas da noite, ela vai começar a gastar quando ela aprovar, e se ela aprovar hoje ainda, ela vai tentar gastar aquele orçamento que você colocou como diário até meia-noite, né? Que é até fechar o dia. Então, se ela começar a rodar 10h30, por exemplo, até ela aprovar, pô, ela vai ter 1h30 até meia-noite para gastar. E pode ser que 1h30, dependendo do orçamento que você coloca aqui, ele precise gastar de forma muito acelerada aquele orçamento para ele atingir a meta de gastar aquele orçamento que você colocou. Então, em alguns casos acontece isso, não é sempre, mas quando acontecer, às vezes acaba que ele gasta um dinheiro com pessoas que não fazem sentido para ele tentar de fato gastar todo aquele orçamento. Então, resumindo, é legal vocês colocarem para rodar sempre no outro dia às 00:00, que é meia-noite, né? O primeiro minuto do dia, ou 00:01. Enfim, mesma coisa, né? 00:00. Beleza, nesse caso aqui eu coloquei dia 9 lá, porque dia 9 é segunda-feira. Então, eu normalmente coloco as campanhas para rodar segunda-feira, acho que faça mais sentido também. Ela começar a rodar na segunda-feira. Porque no domingo pode ser que você não esteja atendendo, enfim, isso vai de estratégia para estratégia. Coloquei aqui 9/9, mas também não precisa generalizar tanto. Localização. Aí aqui é uma parte bem importante, gente. Ó, você pode colocar uma data de término, não recomendo, tá? É só você pausar a campanha lá quando você não quiser mais rodar ela, então não precisa colocar término. Aumentar esse orçamento em períodos específicos, também ignora isso aqui, fica tranquilo. Desce aqui um pouco, ele está falando controles de público. Aqui é mais ou menos aquela parte do público, né? Aqui ele já puxa o público Advantage, que é o público com uma inteligência do Facebook. Esse público é legal em alguns casos, mas você tem que tomar muito cuidado com ele, porque normalmente ele gasta o teu orçamento tentando otimizar ali, usar a inteligência dele para gastar o orçamento para o maior número de pessoas possível, e às vezes ele acaba pegando pessoas que estão fora do teu raio, fora da tua cidade, então isso pode, em alguns casos, né, ser um pouco maléfico ali pro anúncio, então eu não recomendo. Recomendo em alguns casos, mas quer começar no feijão com arroz aqui, utiliza as configurações normais de público, ó, mudar para as opções originais de público. Clicou aqui, usar público original, ele já está mudando. E aí aqui você pode criar o público na hora, ou se você já assistiu a aula de criação de público, meus parabéns, você já tem um público criado aqui que você pode selecionar. Então você vê aqui em público, ó, usar público salvo, por exemplo. E aí você pode usar um público ou criar ele na hora e salvar para você utilizar em outros anúncios.
tá? Mas é até melhor você já ter ele salvo aqui, que fica bem mais fácil. Então, digamos que você selecionou aqui esse público, beleza? Só um exemplo, né? Então, até ele não está condizendo com o que eu escrevi lá em cima, então deixa eu até alterar aqui, ó, o nome, você colocou imagem 1 e aqui coloca o público. Para quando você estiver analisando lá no gerenciador, né? Aqui no gerenciador, mas na parte de análise de métricas, você já vai conseguir ver qual público está dando mais certo, né? Isso vai ficar mais claro quando vocês estiverem em outras aulas vendo essa parte de análise. Então aqui está a parte de orçamento e programação, público, show. Aqui posicionamento. O que é o posicionamento, pessoal? Posicionamento é onde você quer aparecer. Em muitos casos eu prefiro deixar posicionamento advantage, aí o recomendado, né? Porque ele vai usar a inteligência da plataforma para de fato mostrar mais no feed, ou mais no Facebook, ou mais no Instagram, ou mais no Stories, ou enfim. Então ele vai utilizar a inteligência dele. Se faz sentido para você só anunciar no Instagram, por exemplo, ou só no Facebook, ou só no Stories, você pode vir aqui para posicionamentos manuais e selecionar aqui de forma manual. Então digamos que seja só para o Instagram. Você, sele... você tira a seleção das outras plataformas. Está travado, né? Tá dando para perceber. Tirou a seleção aqui, ó. E aí aqui embaixo vocês podem brincar e ver o que vocês querem fazer, né? Também uma coisa bem legal de colocar aqui, caso faça sentido para você, é anunciar só para quem tem iPhone, por exemplo. Você pode vir aqui em mais opções. Aí vocês colocam, ó, dispositivos móveis e sistemas operacionais específicos. Editar. Aí você pode colocar aqui, por exemplo, você pode colocar só para quando a pessoa está usando o Wi-Fi, por exemplo, para tipo assim, ela está usando dados móveis, não vai carregar o vídeo e aí ela só quer mostrar quando estiver no Wi-Fi. Não, coloca para qualquer para qualquer um dos dois casos. Isso aqui não precisa limitar tanto. Aqui você pode colocar, por exemplo, só para iPhone, todos os dispositivos móveis, ó, somente dispositivos iOS que tem os iPads todos, ó, você pode tirar a seleção dos iPads, tirar a seleção dos iPods. E aí aqui também, se você quiser buscar por um iPhone em específico, pode também, iPhone 15. Ó, tá vendo? Você já seleciona aqui para o iPhone Pro Max só, por exemplo. Aí você pode colocar os outros aqui, né? Mas não vou me estender muito nesse caso. Ah, mas você recomenda fazer isso? Você pode estar se perguntando, olha, normalmente não, tá? Prefiro utilizar de fato o posicionamento advantage. Nesse caso aqui, ele já vai utilizar a inteligência dele, ao menos que você queira pegar um público muito qualificado e quer limitar tanto o teu público, até se você estiver numa capital e que tenha uma região ali muito populosa e que faz sentido você limitar sem perder muito a quantidade. Então, você pode limitar ali como você quiser, mas eu recomendo aqui posicionamentos advantage. Clicou em avançar, né? Já acabou a configuração do conjunto, agora a gente vai pular para o anúncio. Beleza? Digamos que o nome do anúncio ele vai ser a imagem 1 lá, né? Imagem 1. Você pode personalizar isso aqui como você quiser, né? O nome do anúncio. Isso aqui não vai interferir em nada em resultado, apenas para fins de organização. Aqui na identidade, ele vai puxar as suas páginas que você selecionou lá, né? Na hora na criação do anúncio. Então, até vou voltar aqui caso você esteja se perguntando, mas você vai ter que selecionar a tua página, né? Então, ó, tá vendo aqui? Você pode clicar aqui no lapisinho e selecionar outra página se não tiver já selecionada a sua aqui. Então, aqui nesse caso já está selecionada a página certa. Página do Facebook, a página do Instagram, ele vai puxar se as duas estiverem conectadas, beleza? Eu ensinei como conectar as duas lá na aula de configuração da página. Se você não assistiu, volte lá imediatamente. Aqui, anúncios com vários anunciantes, pode deixar marcado. Criativo do anúncio. Então, ó, aqui é criar. Sempre você vai criar um anúncio, você pode utilizar uma publicação existente do teu Instagram também, se você quiser aqui.
né, ou do teu Facebook, mas nesse caso aqui é criar um novo anúncio, né? Porque não necessariamente a gente quer que esse post esteja postado lá no nosso Instagram, no nosso Facebook. A gente vai criar ele diretamente aqui. Então, criar anúncio, anúncios com vários anunciantes, ó, nesse caso aqui, imagem ou vídeo único. Se você quiser colocar um carrossel, você pode. Use em pouquíssimos casos, não se usa muito para esse nosso segmento. Então, pode ser aqui imagem ou vídeo único. Adicionar mídia, você pode colocar imagem ou um vídeo. Nesse caso aqui que eu preparei foi uma imagem. Aqui ele entra na biblioteca das mídias aqui que você tem. Se você quiser adicionar uma que esteja no teu computador, né, você vai clicar aqui em carregar e vai puxar aqui do teu computador, beleza? Nesse caso aqui eu já deixei essa incrível imagem pronta aqui para a gente colocar, né, de Botox, mas não precisa nem eu falar. É uma imagem que eu peguei ali e só coloquei aqui para fins de colocar o anúncio para rodar. Mas obviamente você não vai selecionar uma imagem tão genérica dessa forma porque não vai funcionar, né? Então, faz o teu próprio vídeo, faz algo legal ali. Nessa parte aqui de corte, de otimização, ele pode demorar um pouco. Essa parte de cortar, gente, ó, só voltando aqui para ficar, para deixar bem claro. Travando. Oh, Facebook, bora me ajudar. Gente, então aqui vocês vão selecionar a parte de cortar sempre original, tudo bem? Original é melhor. Outra coisa também. Ó, tá original, original é porque para cada posicionamento, né, ele tem um formato diferente, mas se você tá rodando só um formato, coloca original. Avançar, ele mostra aqui algumas prévias, alguns ajustes, clique em concluir. Pessoal, uma coisa importante é que se vocês estiverem rodando anúncio pro feed, só pro feed, por exemplo, é legal que vocês coloquem no formato quadrado, 1080 por 1080. Se vocês estiverem rodando anúncio só pro stories, é legal que seja 1920 de altura e 1080 de largura. Então ele é mais alto, né? Para o formato ali de stories. Bem, se você tiver qualquer uma desses dois posicionamentos, ele já vai se encaixar, né? Seja um 1080 por 1080 ou 1920 por 1080, ele já vai se encaixar na maioria dos posicionamentos. Porém, cada um deles é mais específico para ele ficar mais visual ali para cada um dos posicionamentos. Beleza? Texto principal. Aqui você vai colocar o texto que vai aparecer em cima da imagem. Já vou mostrar aqui a prévia. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um exemplo de um texto aqui da biblioteca de anúncios, tá? Vocês poderiam pegar, já ter um pronto aí no bloco de notas e tudo mais. Mas eu vou pegar um aqui, esse aqui bem genérico mesmo, não vou me atentar muito a isso agora, porque eu estou só subindo esse exemplo. A gente está falando de tudo isso aqui de forma detalhada, cada uma das partes, então aqui eu estou tentando ser bem objetivo. Só para deixar claro que eu gosto de colocar um emoji, por exemplo, então vou pegar aqui até um emoji dos outros anúncios. O legal é o emoji, ele interage, né? Ele ajuda as pessoas sei lá, um pouquinho travado, né? Ó, digamos que é colocar esse emoji aqui, gente, ó. Você copia ele e cola aqui, ó. Beleza, já temos um emoji. Maravilha. Texto principal é esse aqui. Se você quiser adicionar mais de um texto, você pode. Você tem que clicar aqui nessa adicionar opção de texto. E aí você pode colocar mais de um texto, dois, três, quatro, cinco. Eu acho que é legal você colocar uns dois ou três de início, faz uns dois textos diferentes, ou se você não teve mais ideias, coloca só um. Mas é recomendado que você coloque uns dois ou três ali para o Facebook utilizar a inteligência dele para entregar o texto que mais funciona para mais pessoas. Então, isso aqui vocês vão conseguir, em muitos casos, ter até um resultado melhor. Título. No título, pessoal, eu gosto de colocar. Por exemplo, fale com a nossa equipe. O título, pessoal, ele é headline, ele vai aparecer só no caso do Facebook, tudo bem? Ó, que aqui no modelo do Facebook ele aparece ali embaixo. No do Instagram ele não tem título. Ele é só aquele textinho lá em cima. Mas
recomendo, né? Se estiver rodando anúncio também no Facebook, posicionamento automático lá que roda nos dois, você colocar aqui o texto, fale com a nossa equipe. Aí você pode até colocar uma mãozinha apontando assim para o botão aqui do lado, sabe? Para ficar até mais interativo para a pessoa ver. Então, ó, aqui no Instagram, tá vendo como ele não tem headline, ele só aparece o texto mesmo. E aqui do lado, né, acho que já deu para perceber, vocês conseguem ver a prévia ali, como ficará nos posicionamentos e nas plataformas que o teu anúncio estará rodando quando ativo. Ó, então aqui, ó, fale com a nossa equipe. Você pode colocar um emoji de mãozinha apontando para o botão aqui, para ficar ainda mais interativo, mais visual, mais claro para a pessoa onde ela tem que clicar para ela entrar em contato. Tudo bem? Então a gente já selecionou aqui o esse texto, esse título, né? Fale com a nossa equipe. Você pode colocar agende uma consulta, entre em contato, enfim, né? Eu acho que essas chamadas todas elas fazem sentido. Se ao invés de aparecer, por exemplo, o texto aqui, ele der um bugzinho aparecendo assim, entre em contato com a página tal, tipo, que ele já aparece isso por padrão, aí vocês podem mudar aqui o botão de ação de enviar mensagem pelo WhatsApp, se só muda o nome do botão, que aí ele vai sumir aquele bug e vai aparecer a tua headline, que isso acontece em alguns casos específicos, vocês podem perceber isso no meio do processo. Mas até se você preferir mudar a tua chamada para ação aqui, esse botão que vai aparecer aqui do lado, esse botãozinho aqui que vai aparecer aqui do lado, você pode, ó, é só você selecionar. Você quer colocar perguntar agora ou comprar agora, cadastre-se, vai depender também do modelo do teu criativo, né? Da ideia que você quer passar ali. Ah, saiba mais, perguntar agora, fale conosco, é bem legal, gosto de usar bastante. Fale conosco ou do WhatsApp mesmo. Ó, já mudou aqui do lado, né? E aí, gente, o anúncio está praticamente criado, né? Texto, título, botão, a imagem ali, né? Que é o criativo, a imagem ou o vídeo, nesse caso. E aí, pessoal, tem mais uma parte que eu gostaria de comentar com vocês, que é a prévia da conversa no WhatsApp ou no Instagram, quando essa pessoa entrar em contato. Ó, descendo um pouquinho, ó, modelo de mensagem. Tá aqui, criar um novo. Ele já está da forma do Facebook aqui. Então, por exemplo, você pode vir aqui em editar isso daqui e você pode mudar essa saudação e mudar a mensagem pronta, que é o que vai aparecer quando a pessoa entrar em contato lá, né? Como vai aparecer para ela no WhatsApp. Ó, até vou clicar aqui em editar para vocês entenderem do que eu estou falando, ó. Vocês podem colocar aqui o texto, ó, tá vendo que ele está editável? E a mensagem pronta também. Então, assim que vai aparecer para a pessoa quando ela for entrar em contato lá. Ó, olá, diga como podemos ajudar você. Olá, tem interesse e gostaria de mais informações, por favor. Você pode colocar aqui o que eu recomendo é você deixar ainda mais claro para a pessoa que ela tem que enviar a mensagem. Ao invés de colocar diga como podemos ajudar você, você pode colocar, por exemplo, é, olá, é um prazer atender você. Clique abaixo para falar com a nossa equipe, por exemplo, entendeu? Você vai deixar o mais claro possível essa pessoa, a forma de ela entrar em contato, né? Então, mudar esse textinho aqui em cima que eu estou me referindo agora. E aqui, se você quiser na mensagem pronta, você pode colocar algo um pouco mais personalizado. Ao invés de olá, tem interesse, queria mais informações, por favor, você pode colocar olá, tenho interesse no Botox. Você pode me ajudar? Entendeu? Você já deixa essa sugestão de mensagem para quando a pessoa entrar em contato, né? Clicar aqui até para lá no teu atendimento você já saber de qual procedimento ela está vindo, ou já ficar até mais fácil de você atender ela. Enfim, então você pode personalizar aqui como você quiser. Você pode usar um existente se já tiver criado ou de outros anúncios. E aí, gente, basicamente é isso. Tudo bem? Essa parte de rastreamento vocês não precisam alterar em nada. E o teu anúncio, ele basicamente estará criado. Texto, título, descrição, você pode colocar também, vai aparecer só no Facebook, mas se o teu título está grande aqui, por exemplo, como o meu, ele a descrição nem vai aparecer se eu colocar. Então assim, descrição podem deixar em branco mesmo, não vai fazer praticamente nenhuma diferença. Colocou aqui o texto, seja um ou dois, o nome, a identidade aqui do perfil e tudo mais, é só clicar em publicar. E aí o Facebook vai
começar a publicar o teu. Eu acho que tá. O botão de duplicar ou de publicar não tá aparecendo aqui por causa da minha tela, né? Tá vendo aqui agora? Ó. Aí ele mostra que ele tá publicando. E aí ele já fala, ó, já foi publicado. Já mostrou aqui. Então, até já posso sair daqui, porque ele já publicou. E nesse momento o anúncio ele entrou em análise. Então o Facebook ele vai analisar se o teu anúncio ele pode rodar, né? Se ele está dentro das políticas dele e tudo mais. Se você seguiu as diretrizes, o que eu falei até agora, pode ficar tranquilo que o teu anúncio provavelmente vai ser aprovado e começará a rodar. Qual que é o tempo de análise? Isso pode variar de conta para conta. Eu já vi demorar 48 horas para aprovar um anúncio, 24 horas, pode acontecer em alguns casos, como também pode acontecer dele aprovar em 30 minutos, entendeu? Então, a partir do momento que ele ser aprovado, agora ele está em processamento, quando ele ser aprovado, ele estará qualificado para poder iniciar a rodar. Se você colocou para rodar no mesmo momento que você criou, né? Que é o que eu não recomendo, eu falei isso agora há pouco. Beleza, ele vai começar a rodar assim que ele for aprovado. Se, por exemplo, você colocou para rodar para daqui um dia, 2 dias, como eu coloquei ali, e ele ser aprovado em 30 minutos, beleza, ele vai ficar aprovado até ele começar a rodar. Então não quer dizer que ele foi aprovado e ele já vai começar a rodar. Não. Ele precisa ser aprovado e se já estiver no período que você colocou ele para rodar, já estiver no período de vinculação dele que você colocou, beleza, ele já vai começar a rodar. Se não, ele vai aguardar até o momento que você programou. Beleza, gente? Então, bem tranquilo, né? Ficou bem claro aqui. Se acontecer algum erro aqui, o anúncio aparecer que deu algum erro, tenta voltar, clica aqui em editar, muda alguma coisinha e tenta publicar de novo, porque o Facebook ele existe vários e vários bugs, então isso pode acontecer. E se acontecer, você fazendo qualquer alteraçãozinha e publicando ele de novo, pode ser que ele já aceite. Beleza? Então essa aula foi só isso. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Um grande abraço.